Paz, Senhor, igreja. Amém. Vou tomar seu assento. Quase chorei com a sua cantando. É bonito, né? É bonito que Deus faz. E o que é interessante é que é livre vontade dela. A Carmen não força, ela escuta a música e ela pega lá no piano. Enquanto ela não tocar a música no piano, ela não sossega. E ela fica ali o tempo todo e vai. E Deus é bom. Deus é muito bom. Nessa noite, nosso pastor, como já foi falado, está em Maui, né? O presbítero pastor Josifran Araújo. E o pastor faz falta aqui nessa igreja. Né? A responsabilidade é muito grande sobre, quando ele não está aqui, sobre nós, né? De fazer, pelo menos tentar fazer a melhor forma possível para agradar a Deus, porque o culto é para Deus. Né? O louvor é para Deus. O louvor hoje muito lindo. Glória a Deus pela vida da família Rabelo. Que Deus continue usando vocês tremendamente. Fiel, Lica Maia, Biancas, né? Biancas, né? Falar uma tem duas, né? Biancas, né? Que Deus continue usando vocês tremendamente. E nessa noite, Deus já tem falado aos nossos corações, desde o louvor, testemunho do Gabriel, maravilhoso, $600, $400 eu dou nele, se quiser, por ser vermelho. E é Deus que cuida de nós, é a pura realidade. A ciência pode comprovar que você tem possibilidade, se você continuar pensando positivamente, que você vai conseguir, né? Você jamais conseguirá. Não? Jamais conseguirá. Sem Deus, jamais conseguirá nada. E nessa noite, eu gostaria de trazer uma palavra para a igreja, onde das demais vezes Deus já falou ao meu coração. Eu gostaria de passar a vocês o que Deus revelou para mim, o que Deus gostaria que vocês ouvissem, que eu já ouvi da parte dele. E eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 18, versículo 23. Deus é bom, né? É impressionante, é só... Você começa a sentir que é a tua hora de vir aqui no púlpito, ele começa a dar tremedeira, desde o pé, por dentro, e fica um nervosismo que não tem como você tirar isso, é impressionante. Eu conheço vocês. Mas não, eu conheço vocês, eu converso com vocês todos, eu não tenho esse nervosismo, mas é só subir aqui no púlpito. A sede, as pernas tremem, aquilo que você queria falar some da sua cabeça, né? Aí você olha, todo mundo olhando para você, esperando que você fale. E em Mateus capítulo 18, versículo 23, é uma parábola que Jesus fala aos seus discípulos. Essa parábola é muito interessante, que só acontece no livro de Mateus, só no Evangelho de Mateus. Tem Marcos, Lucas e João. Que é a parábola do credor incompassível. Eu vou pôr minha Bíblia mais para cima, para poder enxergar um pouco melhor. Temos a palavra do Senhor. Por isso o reino dos céus
pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, como tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se em reverenciava, dizendo: Senhor, se generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao Senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela leitura da Tua Palavra. Que o Seu Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações. Que eu possa, Deus, da mesma forma que eu subi aqui, que me esvaziei, que o Senhor possa me encher com o Seu Espírito Santo. Que o Senhor possa me usar tremendamente, Senhor, para entregar a Tua mensagem, Senhor. E os corações, ó Deus, abre esses corações para recebê-la, Deus. Que eles possam ouvi-la, Deus, de uma forma tremenda, que venha dar frutos, porque a Tua palavra é boa e agradável ao nosso coração. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Igreja, essa é uma parábola onde, se você ler o capítulo anterior, Jesus ensinando aos discípulos o perdão 70 vezes 7, né? E os discípulos ficaram assim, não entendendo nada. Aí Jesus coloca essa parábola para eles. Mas essa parábola é tão interessante que a palavra de Deus, você pode aplicá-la de tantas formas em sua vida, de tantas maneiras, em tantas áreas, porque a palavra é de Deus. Se fosse a minha palavra, era só aplicar para aquele momento e não ia fazer efeito nenhum. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Aleluia. Você pode ter ouvido alguma mensagem sobre essa parábola, totalmente diferente da maneira que eu vou falar hoje. Porque eu não vou falar sobre dinheiro, que a parábola está dizendo aqui. Mas ela está querendo dizer uma outra coisa, muito profunda, sobre esses personagens que Jesus colocou nessa parábola. Primeiramente, como você já leu,
nós temos o primeiro servo. O primeiro servo, onde o Senhor chamou para prestar conta, ele devia 10.000 talentos. 10.000 talentos no dia de hoje são, gente, é muito dinheiro. 600 mil dólares. 600 mil dólares. Tá? Esse cara devia para esse senhor, que é 10.000 talentos. Cada talento, eu procurei lá, eu coloquei 600 mil, são 600 mil denários. Você vai ver que o segundo servo, ele só deve 100 denários. Não é não? E o primeiro deve 10.000 talentos, que comparado a denários são 600 mil denários. Esse talento é uma palavra do grego, é talentos. Significa escala de balança. É uma coisa pesada, como se fosse uma tonelada de ouro. Então, talento é para tonelada. Entendeu? É uma medida, é uma unidade de medida. E esse cara devia 600 mil talentos. Aqui não diz se era ouro, se era prata, silício. Vamos colocar ouro, né? 600 mil denários de ouro ele devia. Aí o que acontece? Ele chega perante o Senhor e ele faz aquele ato que talvez eu e você também o faria. Ele faz como que é a palavra? Um apelo. Senhor, se reverencia, ele diz aqui, se prostra e se reverencia, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O Senhor, movido com aquele ato daquele homem, movido com aquela situação onde ele teria que vender a família toda, os filhos, o Senhor, ok, está perdoado. Aí, no decorrer, ele sai da casa do Senhor, naquele momento, encontra o seu conservo. O seu conservo deveria 100 denários. Eu já expliquei para os irmãos. E o que ele faz? Qual é a ação dele? Ele agarrou no pescoço do cidadão, quase enforcando: tu me paga, mano, ou eu te mato. Os amigos dele, que estavam em volta desse conservo, eles ficaram aterrorizados. Como é que tu acabou de sair da frente do Senhor e ele te perdoou e tu fez isso com ele? Como é que tu faz uma coisa dessa com esse jovem? Não quero saber, ele me deve, ele me paga. E mandou o cara para a prisão. Esse primeiro servo, que fez isso com o seu conservo, ele é um verdadeiro, como diz a Bíblia, ele é um hipócrita. Ele é um soberbo. Eu estive procurando, para eu não falar bobeira. Muitas vezes a gente escuta a palavra hipócrita e a gente nem sabe que só o significado. Hipócrita quer dizer fingido, ator de teatro. Ele era o verdadeiro ator de teatro. Porque ele fez uma situação, ele fez uma cena de hipócrita, de soberbo. O soberbo significa mostrar-se a si mesmo acima dos outros. Ele era o cara.
tem misericórdia de ninguém. Ele é o certo, arrogante, orgulhoso. Esse é a característica desse primeiro servo. E nos dias de hoje, nós encontramos pessoas dessa forma. Jesus encontrou vários homens na mesma situação, hipócritas, homens falsos, homens verdadeiramente voltados para si, homens sem compaixão, sem misericórdia e sem amor para com os outros. Jesus ensinando isso para os seus discípulos. Você imagina os seus discípulos ficando de boca aberta. Não pode ser, Jesus. Isso não pode acontecer. Isso não acontece nos dias de hoje. Acontece. Onde essas pessoas, esse servo, eles se acham que eles são donos do mundo. Eles são os donos da onde que eles estão. Quando eu trabalhava na General Motors do Brasil, há um bom tempo atrás, muito tempo atrás, bastante mesmo. 15 anos. Pô, faz 20 anos. 44? Meu Deus. Ah, é. Tinha um homem no meu departamento que ele queria ser o chefe do departamento, encarregado. E ele era o cara que chegava assim: ô Marcelo, beleza, como é que você está? Vamos aqui, eu vou mostrar para você como é que faz o trabalho, ensina e tal. O cara é gente finíssima. Só que por detrás, ele chegar na orelha do supervisor e falar assim: ó, pô, Marcelo não quer nada com nada, Marcelo não é isso, Marcelo não faz isso, Marcelo só dorme, eu só dormia não queria trabalhar não. Marcelo é isso, Marcelo é aquilo. Mas ele não falava só de mim, ele falava da turma toda. Por quê? Porque ele queria chegar ao cargo de encarregado. E eu lembro uma vez, Ilan, que ele chegou a mim e falou assim: ó, eu faço o que for para eu pegar o cargo de encarregado. Eu entrego até minha mãe para eu pegar esse cargo. E ele entregava todos os funcionários, que a gente era uma equipe, ele entregava todos o pessoal da equipe para o supervisor. Por quê? Porque o supervisor falou assim: bom, esse cara comanda a equipe, esse cara está de olho, esse cara, ele é o cara da seção, ele é o dono do departamento, ele se achava o dono do departamento, sendo que ele era peão igual eu. Tinha um encarregado, que ele queria ser, tinha um supervisor, em cima do supervisor tinha um tio que era o padrinho da Carmen, que era, o cara ia mexer comigo, o padrinho da Carmen, ruim. Ele tentava, mas só caía do cavalo, porque o padrinho da Carmen segurava a bronca. Em cima do tio dela tinha os superintendentes. Era uma carga hierárquica. E o cara se achava o dono da fábrica. Um verdadeiro hipócrita. Porque ele falava que era, mas não era. Ele falava que fazia, mas não fazia. E eu vejo isso como esse cara aqui, esse servo. Esse servo aprontou 1001 em sua vida. E ele foi prestar conta. Porque eu e você prestaremos conta a Deus. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará diante do Senhor. E nós prestaremos conta daquilo que nós fizemos aqui nessa terra dos viventes. É misericórdia em nossas vidas. A palavra de Deus diz em Atos, Paulo fala: aquele que pensa
que está aí perto, cuida para não se cair, para não cair. E é uma palavra que, sabe, eu falei, Senhor, o que eu tenho que falar sobre hipocrisia e soberba na igreja? Porque você não fala o pastor falar. Ninguém vai meter o bico pro pastor. Mas se eu vou falar, os branquinhos neguinhos vão olhar feio para mim. Não, se eu falar neguinho, para acessar tem neguinha, neguinho. Mas as pessoas vão olhar de uma forma diferente comigo. Senhor, tu me põe fria. Meu Deus. Meu Deus. Mas eu fiz a pregação toda em cima disso. Sobre a hipocrisia e a soberba desse servo. Porque ele chegou da mesma forma com que o segundo servo chegou. Se prostrou diante do Senhor. Só que o segundo servo, se você ler, então o seu prostrado se jogou aos seus pés. Imagine a cena do segundo servo, sendo quase esgoelado. Ele se comeu o pó. Senhor, não faça isso comigo. Tenha misericórdia na minha vida. Eu pagarei tudo a ti. Jesus Cristo, veja bem, Jesus Cristo, ele veio para a terra. Ele é 100% Deus, 100% homem. Ele morreu por mim e por você. E ele falou para Pedro assim: Pedro, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Pedro, em cima dessa pedra edificarei a minha igreja. Não está falando de Pedro, está falando em cima de Jesus. Da mesma forma que aquele amigo meu lá da GM achava que a GM era dele, muita gente, muitos pastores, muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus pensam que a igreja é deles. Eles pensam que a igreja é deles. E na fábrica tinha um ditado assim: você morreu, tem outro no seu lugar. Na igreja, você morreu, vem outro no seu lugar. Você e eu somos mais um. Quem construiu a igreja foi Jesus Cristo. Quem edificou a igreja foi Jesus. Glória a Deus. A igreja é dele. Nós estamos aqui para servir a Deus. Nós estamos aqui para adorá-lo a Deus. Essa casa não é minha. Eu não mando aqui. Eu não decido nada aqui. Existe uma hierarquia. Jesus é o cabeça da igreja. Glória a Deus. Nós somos membros do corpo de Cristo. Eu já fiz um estudo sobre o corpo de Cristo. Eu tive por causa da idade, umas dores nas costas aqui, por causa do surf. E o que acontecia? Eu sentia a minha mão enfumigada. Sabe quando você bate a mão assim e fica adormecente? Mas a minha mão estava boa, o problema não era na minha mão. O problema era no nervo, aqui nas costas. O nervo apertava o outro nervo. Aí acontecia, refletia na mão. Pô, fala sério, aqui de trás vai refletir aqui? É a mesma coisa. Você, na tua casa, você é um corpo. Se você está com problema, a sua esposa ou seu filho vão sentir as consequências do seu problema. Se você está numa fábrica de liderança, onde eu trabalhava, que era um grupo de 10, se eu pisava na bola, como eu pisava várias vezes, não tinha Jesus, era doido da cabeça, não queria nada com nada, eles escalavam eu para trabalhar sábado e domingo, eu ia para Ubatuba surfar.
O que eu fazia? Eu pisava na bola, porque eles me escalavam no final de semana, eu não comparecia, eu faltava, e eles não tinham ninguém para repor. Vocês conseguiram entender que você é uma peça importante para Deus? Que você é uma peça importante para a igreja? E que se você está doente, a igreja toda vai sofrer por causa da sua enfermidade? Se você está doente na tua casa, a família toda vai sofrer por causa da sua enfermidade. Mas nós somos uma igreja, nós somos uma família. Da mesma forma, irmã Vânia, e quando o servo pilantra segurou o servo e quase esguelou e quase o matou, esse servo não estava sozinho. Esse servo, ele estava com os seus amigos. Os seus amigos, Ilan, não acreditaram na situação. Os seus amigos ficaram revoltados com o que aconteceu. E o que foi que seus amigos fizeram? Foram falar ao Senhor: ei, Senhor, aquele homem que você o perdoou acabou de matar o conservo dele. Porque o conservo dele devia somente 100 denários. Ele quase o matou e não o perdoou. E o que o Senhor fez? Se irou. Procura na Bíblia. O Senhor, se você for colocar os personagens na sua ideia, para você visualizar, é assim que eu gosto de ver. Esse Senhor é Deus. Os dois conservam é eu e você. Certo? O Senhor, Deus, falou: como você me faz uma coisa dessa? Eu te perdoei de 10 mil talentos e você não perdoa o seu irmão por 100 denários? Se Jesus morreu na cruz pela minha vida, pelos meus pecados, e me ama, eu não posso amar e perdoar as ofensas ou os erros que um irmão ou uma irmã, ou o marido, ou a esposa, ou o tio, ou o cunhado, o vizinho fez contra nós não podemos perdoá-los. Porque se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Mas esse homem, eu fiquei vendo, vou falar bem sério, eu fiquei na carne com esse servo aqui. Fiquei no veneno. Por quê? Gente, a oportunidade é para todos. Jesus morreu para todos. Você não é melhor nem maior do que o seu irmão. Eu não sou maior e nem menor que você. Aquele que se acha maior, cuidado, o tombo é maior. Nós não somos nada. Nós não merecemos nada. Nós não somos importantes. Se na tua consciência você se acha maior, superior, melhor do que o seu irmão, eu tenho uma boa notícia para você. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. É uma boa notícia para você, se você acha isso. Eu não sei porque eu estou entregando essa palavra, gente. Não tem a ver. Não tem nada a ver. Na minha consciência não tem nada a ver. Queria ter falado outra coisa. Busquei outra coisa.
Mas o dia inteiro o Senhor me jogou aqui, ó, nessa parada. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem os seus propósitos. Amém. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem um coração de carne, um coração onde a terra é boa, essa semente, ela entra e ela germina. Ontem no estudo bíblico, eu tive a oportunidade de falar uma coisinha só. E era o que eu queria falar. Porque minha esposa tem me cortado muito. Glória a Deus por isso. Ontem eu falei que... O que eu falei? Pergunta para Roberto. Mas eu falei assim, nós temos que tomar cuidado quando a gente fala. A gente fala muito. Quando a gente se intromete muito. Quando a gente é adrenalizado. Ou a gente se acha o cara. Nós temos que colocar no nosso lugar. Eu trabalhei com o senhor na GM também, o senhor Belinho, ele dirigiu uma empilhadeira. E eu gostei sempre, não é de agora, desde muito tempo eu gosto de dar palpite nas coisas que eu estou fazendo, porque eu gosto de me envolver, eu gosto de estar presente, de agir. Eu não sou uma mané, eu gosto de pegar na massa. E ele falava assim, por que você não pega dessa maneira essa máquina, essa empilhadeira? Empilhadeira é aquele lifter, né? Você não pega. Ele fala assim, ó, eu que sei. É você que está sentado aqui ou sou eu? Você cuida do seu departamento e eu cuido da empilhadeira. Olha a minha idade e olha a sua. Você tem que me respeitar, eu sou seu avô. Tem idade para ser seu avô. Me respeita. Tá certo? E eu aprendi com isso. Eu aprendi, até a palavra de Deus nos ensina que nós temos que respeitar os anciãos. Nós temos que respeitar a hierarquia. Porque a autoridade vem de Deus e Deus dá autoridade. E a Carmen falava assim, querido, tu dá muito palpite, tu fala muito, tu joga brincadeirinha, não tem nada a ver. Eu briguei com ela, eu fiquei revoltado com ela. Porque é ruim de ouvir as coisas, não é não? É verdade. É ruim de ouvir a verdade, porque você tem que mudar. Mas glória a Deus, é por isso que a palavra de Deus é dita. Por isso que o pastor, porque eu falei, mas está careca de falar aqui. Mas ele está mesmo, mas é com todo respeito, com todo carinho que referido ao pastor. O pastor, ele está aqui 25, 30 anos pregando a palavra de Deus. Ele não está aqui por acaso. E a palavra de Deus é boa e agradável aos nossos corações. Só não quer ouvir quem não tem um coração de pedra, fechado. Que o pastor fala, ensina, prega. Quando ele fala assim, eu falo isso, quando sai da porta, dali para fora, a pessoa faz a burrada toda. Parece que não escutou nada. Agora ele falou ontem, eu achei interessante, a pessoa entra com o Satanás, com o demônio, fala assim, ó, o demônio, agora eu vou ficar aqui fora, porque eu não vou entrar aí não. O demônio fica ali na porta. Aí o cidadão entra, louva a Deus, glória a Deus, aleluia, bate pé, pula e grita, e, né, faz tudo que tem que fazer. Aí sai da fora ali, o demônio, hoje chegou a hora, entrou. Gente, quando a Carmen falou isso para mim, eu realmente falei assim, eu sou chato, eu tenho que calar a boca. E parei. Às vezes coça aqui, ó, de querer, não falo. Eu me policio. Mas por quê? Porque ela quer o meu bem. Porque Deus fala as coisas para você. Por que você acha que Jesus veio aqui na terra? Só para curtir? Ah, não, ele veio com propósito. Ele veio na terra para morrer por mim, por você, pagar o preço pelas nossas vidas. E ele deixou tudo registrado aqui.
Agora, não seja igual a esse servo hipócrita, soberbo, chato, ignorante, sem inteligência. Não seja um servo assim. Seja um servo que ame a palavra de Deus, que ame servir. Seja um servo que vai entrar no reino dos céus. Aquele servo que fez tudo aquilo com o servo menor, ele foi atormentado. Ele não recebeu misericórdia. Olha só, imagina aquele grande dia, onde a trombeta soará e nós seremos arrebatados. Amém? Imagine você ou eu olhando e vendo tudo acontecer e os pés não subir do chão. Por causa da hipocrisia, por causa da soberba, por causa de se achar, por causa de sentir, por causa disso, por causa daquilo. O soberbo é o contrário do humilde. O hipócrita é o contrário de realista, real, verdadeiro. Que Deus possa nos abençoar. Jesus está voltando. Maranata, ora vem Jesus. Hoje tivemos uma oração ali dos presbíteros, dos diáconos. Quando o Gabriel estava orando, Senhor, volta. Eu entrei tão em espírito naquela hora que eu me via passando as portas aqui, as janelas, ao teto, subindo com Jesus. Foi tão gostoso aquele momento que Jesus está voltando. Nós temos que consertar, nós temos que endireitar o nosso caminho. Se você está pensando que essa palavra não é para você, está completamente enganado, é para você. Se você acha que eu sou hipócrita ou soberbo, reveja o que você está achando. Se você não é essa pessoa, se você acha que o pastor sobe aqui, gasta seu tempo precioso para estar ensinando e o que ele fala é em vão, repense os seus valores. Se Jesus morreu na cruz por nada, repense sobre isso. Jesus ama você, ama a mim, Ele perdoou todos os nossos pecados, todas as nossas ofensas, não lembra de nada. Ele fez, como a Carmen leu hoje, uma nova criatura. Que possamos ser essa nova criatura em Jesus Cristo. Amém, igreja? Vamos orar. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Senhor, que possamos levá-la em nossos corações. Que possamos, Deus, aplicá-la, Senhor. Que possamos ser um servo segundo o teu coração. Que possamos te alegrar o irmão, alegrar a tua igreja, alegrar a nossa família, Senhor. Que não venhamos ser pedra de tropeço no caminho, Senhor, da tua igreja. Nos livra, Senhor, de todo o mal. Nos ensina através do seu Espírito Santo, que o Senhor nos deixou aqui para nos guiar para a eternidade. Pai, eu te agradeço a oportunidade, no precioso nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.